vamos para a palavra dessa noite. Por favor, abra a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 3, verso 11. No domingo, falamos aqui, Deus me inspirou a falar sobre lutarmos contra a nossa ansiedade. E a ansiedade é um sentimento do coração humano, não é? Foi esse o tema, basicamente. Não devemos ter essa ansiedade, porque Deus tem cuidado de nós. Disso fluiu no meu coração falar sobre os outros sentimentos que atrapalham a nossa vida. Nós vamos fazer um grande tratamento psicológico na igreja. Vai ser uma terapia de grupo. Amém? E aí vai vir outros sentimentos que são, falando sério, queridos, nossos sentimentos jogam contra a nossa fé. Nós temos uma fé firmada em Deus, em Cristo. Amém. Mas na hora que vem o sentimento se manifesta, muitas vezes sobrepuja aquilo que cremos de Deus, de Cristo. Sentimentos nos arrastam para fora da vontade de Deus. Então não é só ansiedade, tem vários outros sentimentos que precisamos controlar. Hoje vou falar sobre depressão. Depressão é o mais terrível, eu acho, dos sentimentos, porque normalmente termina em fatalidade, em pessoas tirando a própria vida. Depressão é o mal do século. E depois da Covid, o confinamento involuntário de muita gente com medo dentro de casa, essa doença se alastrou, é uma epidemia no mundo inteiro. Pessoas estão enfermas na alma, com depressão. Não dá para falar extensamente, eu vou tratar de cada um desses sentimentos em uma ministração, mas nesse pouco tempo que eu tenho, vamos falar sobre depressão. Vários heróis da fé, pessoas como eu e você, passaram por depressão, está escrito na sua Bíblia. Amém? Um deles foi Jó. Quantos já conseguiram abrir? Jó capítulo 3, verso 11. Amém? Vamos ver? Então vamos lá, Jó 3, 11. Eu destaquei aqui só o versículo em que Jó externa o seu sentimento mais amargurado, o seu maior desespero. Um versículo. Na verdade tem vários capítulos. Ele derrama seu interior, sua angústia, em vários textos. Mas esse aí basta. Vamos ler? Para ter entendimento? Jó 3, 11. Vamos lá, igreja? Até o verso 13. Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Olha o que ele está falando na sua angústia. Porque eu não morri dentro do ventre da minha mãe, na gestação? Ou porque eu, ao nascer, já não morri logo ao nascer? Não só na gestação, mas até ao nascer. Ele está falando de não viver, irmãos. A angústia de Jó, e não vou aqui entrar em mérito porque vocês conhecem, o homem Jó perdeu 10 filhos, perdeu seus bens e ainda perdeu também sua saúde, tomado de úlceras no corpo todo, do alto da cabeça à planta do pé. É um homem que basicamente perdeu tudo. Tudo. Nós perdemos às vezes uma questão e já nos arrasamos. Ele perdeu tudo que tinha. Ok? E tomado desse sentimento amargurado, ele diz: por que eu não morri no ventre? Eu não queria ter andado na terra dos viventes. Por que não expirei ao sair dela, da minha mãe? Morrer logo depois de nascer. Verso 12, igreja, vamos lá? Porque houve regaço que me acolhesse, e por que peitos para que eu mamasse? Verso 13. Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso. Ele está querendo o descanso da morte. Eu acredito que muita gente tirou a própria vida na terra porque achou que morrer era melhor do que viver. Viver é cansativo, né, irmãos? Viver é uma coisa automática, tu vai vivendo, respirando, comendo. Mas para alguma pessoa que está em muito sofrimento, cada momento que passa é um sofrimento alongado, é um exercício de sobrevivência. Para algumas pessoas,
Viver dói. Para todos nós viver dói. Mas para algumas dói demais. E no ápice daquela angústia, esse sentimento amargurado fez ele dizer isso: eu queria ter morrido no ventre. Pelo menos eu estaria em paz. É o pensamento de muita gente que tira a própria vida. E não foi só Jó, que é uma história das mais trágicas narrada aqui na palavra de Deus. Moisés pediu para Deus tirar a vida dele. Risca o meu nome do teu livro. Quando estava sob muita pressão, tirando o povo do Egito, o povo idolatrou, não é aquele ídolo lá, aquela estátua lá do bezerro de ouro. Deus falou que ia acabar com tudo. Moisés falou: se tu vai matar eles, primeiro risca o meu nome do teu livro. Ele está pedindo literalmente: me mata. Moisés pediu a morte, Jó pediu a morte, Elias pediu a morte, tudo homem de Deus. Sabe quem mais? Jeremias pediu a morte. Pediram para morrer. Por que homens de Deus pedem para morrer? É um sentimento do coração, amém? Eu quero analisar bem rapidamente isso com você. Nosso coração é enganoso e pode pregar a peça em nós de que Deus nos abandonou. Só que Deus não muda, quem muda é o homem, Deus não muda. A mudança é no nosso coração. Então vou dar aqui uma definição de depressão. Depressão é o estado da alma humana de extrema angústia que leva à desesperança, a não ter esperança em mais nada, e fatalmente pode levar à morte. Então citei aí vários servos de Deus que ficaram a ponto de morrer, só não tiraram a própria vida, mas pediram para Deus tirar a vida deles. Como é que Deus viu esse momento da vida de Jó? Quando Deus começa a falar com Jó, lá perto do capítulo 42, Deus começa a mostrar sua soberania, todos os seus feitos maravilhosos, e Deus muda a sorte de Jó. Veja bem, Jó não queria viver mais uma hora sequer na terra, mas no coração de Deus, Jó viveria muito tempo ainda. Olha aí, meu irmão, dá uma olhada no texto, Jó 42, 16. Você estava em Jó 3, né, no começo do livro? Vamos para o final. Jó 42, 16. Perspectiva de Jó a cada respiro: eu quero morrer. Perspectiva de Deus olhando Jó: quem disse que você vai morrer? Você vai viver e vai viver muito. Vê como nosso coração é enganoso. Jó 42, 16, igreja. Deus diz lá na palavra, né? Eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vós. Eu é que sei. Quantos abriram? Jó 42, 16. Hoje é aquela palavra breve, rapidinha. Hoje não é aquela palavra de uma hora. Então vou ter que ser mais breve. Leia comigo aí o desfecho, vamos lá? Depois disto, viveu Jó quanto tempo, irmão? Misericórdia. Deu até um plim-plim ali. Quantos anos o Senhor acrescentou a Jó? 140 anos a mais. Sabe Deus quanto tempo ele tinha de vida? Lembrem-se que naquela época os patriarcas duravam até quase 200 anos depois do dilúvio ainda. Ele é do tempo que ainda se vivia muito. Viveu mais 140. Vocês estão compreendendo? Na cabeça de Jó, na sua angústia, seu sofrimento, ele só conseguia ver a morte como solução. Na cabeça do Todo-Poderoso Deus, quem disse que é isso que eu vou fazer contigo? Quem disse que o teu fim é esse? Pelo contrário, você vai viver muito. E Jó viveu ao ponto de ter contato com várias gerações dele. Olha para o texto. E viu seus filhos, e aos filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. Amém, queridos de Deus? Vê como o coração de Jó estava enganado? E o verso 17 diz assim: então morreu Jó, velho e farto de dias. Bota dias nisso.
Depois peça para o ancião de dias calcular quantos dias deu tudo isso aí, que ele diz para você já já. Isso aí. Mas diz em horas e minutos também depois, tá? Para quem te perguntar. Você gosta de calcular? Perceba, o que eu quero destacar não é a gente observar uma história que todos nós já conhecemos, é observar como a nossa mente prega uma peça. Quando você está em sofrimento, quando você passa por uma provação, e só Deus sabe por que estou ministrando essas palavras. Normalmente, quando o pastor é induzido a falar sobre isso, é porque vem bomba pela frente aí, irmão. Normalmente é isso. É uma preparação. Você acabou de cantar aqui, haja o que houver, venha o que vier. Não falou? Não percebeu não? Você cantou no automático? Você não percebeu o que você disse com seus lábios? Então isso significa preparação. O que vier, nós vamos encarar. Ou não? Vamos encarar. Mas se Deus está tratando com a igreja nesse assunto, é porque alguns corações aqui precisam ser esclarecidos. Quando vier o dia mau, porque sempre vem, quando vier a situação difícil, não entre em depressão, não fique em depressão, porque depressão é só na sua cabeça. Deus não está em depressão, os anjos não estão em depressão, Jesus não está em depressão, ninguém de fora da sua cabeça está em depressão, senão você mesmo. É algo dentro do ser humano e devemos combater, amém? Deus tinha um plano maior. Vamos ver um caso típico de depressão narrado na Escritura? É o caso do profeta Elias. 1 Reis capítulo 19, verso 2. Vamos lá, igreja. 1 Reis 19, verso 2. Elias é o caso clássico de depressão. Existem outros personagens, já citei aí, mas Elias é o clássico. Então vamos fazer aqui uma análise psicológica, psicanalítica, uma terapia de grupo aqui, analisar isso, amém? 19, verso 2, quantos acharam? Amém. Sabem o contexto, não sabem o contexto? Elias desafiou os profetas de Baal, que eram sustentados pela rainha Jezabel, uma mulher ímpia, das mais terríveis da história de Israel. Ela tinha sustentado esses profetas, que eram 450 de Baal e mais 400 de outra entidade. Na verdade, eram mais de 850 sacerdotes dos deuses falsos. E ela, como rainha de Israel, sustentava. Elias vem jogar tudo isso por terra, vem desafiar aqueles homens e mostra que o verdadeiro Deus é que tem poder, fazendo descer fogo do céu sobre o altar, e aquele altar é consumido, todo altar, até a água do rego é consumida pelo fogo que desce do céu. E aí Israel vê, Deus é o verdadeiro Deus, porque Baal não atendeu, porque as outras entidades invocadas não atenderam, mas Deus se manifesta. Amém, queridos? Esse é o contexto, você já conhece a história. Só que quando ele faz isso, e a palavra chega a dizer, parece nos mostrar que o próprio profeta passou a espada no bucho de um monte desses profetas falsos, porque eles são mortos. Dá a entender que ele mesmo pessoalmente andou executando algum desses falsos profetas. Então imagina um homem de Deus com tanta autoridade e fé, ao ponto de fazer descer fogo do céu. Imagina um homem de Deus com tanta autoridade e fé, que não temeu 850 falsos profetas. Um batalhão de homens, ele não temeu. Mas na hora que a rainha Jezabel disse que ia matá-lo, como ele matou os profetas dela, aí ele temeu. Ele temeu uma mulher, não temeu 850 homens. Olha para o texto agora, já deu o contexto, para te economizar leitura. Acharam aí? 1 Reis 19, 2. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias, é a ameaça de Jezabel, a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles.
A ameaça é: não vai passar 24 horas, você está morto. Você matou os profetas, os meus profetas, até 24 horas você também vai estar morto. A ameaça é essa. Mas não é um homem cheio de Deus? Mas não é um homem que faz descer fogo do céu? E fez várias vezes, fez até antes disso. Mas não é um homem que Deus protege com o seu poder? Qual é o medo? Mas na cabeça do profeta brotou o medo. Verso 3, o que diz aí a primeira palavra do verso 3, igreja? Temendo, temendo, temor, medo. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele tinha um auxiliar, se separou do auxiliar. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro. Zimbro é uma árvore. E o que ele fez, irmãos? Vamos lá, leia em voz alta. E pediu para si a morte. E disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que seus pais. Olha que drama, irmãos. O homem que estava cheio de poder, fazendo descer fogo do céu, matando os profetas lá falsos. Que homem forte e violento até. Agora está no meio do deserto clamando: Deus, me mata, toma minha vida, Senhor, me mata agora. Você sabia que todos os homens de Deus que pediram para si a morte, Deus não obedeceu? Porque Deus não obedece a gente não, irmão. Se engana quem está em depressão e faz essa oração de tolo para Deus: Senhor, não quero mais me viver, toma minha vida, me mata agora. Deus não vai te obedecer. Nenhum desses homens foi morto assim que pediu. Não é assim que funciona. Quem disse a você que o estado de depressão é o fim da vida? Pelo contrário, Deus pode reverter e vai reverter, somente na vida dos seus filhos, porque Deus tem mais o que fazer, irmãos. Amém? Se Deus parasse de fazer a sua vontade, porque os crentes têm sentimentos, nada acontecia sobre a terra, se dependesse só dos seres humanos. Deus vai mostrar que isso é completamente coisa da cabeça do servo. Então o texto diz que ele pediu para si a morte. Basta, toma agora, o Senhor, minha alma. Literalmente, me mata. Verso 5, que é a característica do depressivo. Vamos lá? O que ele fez aí? Qual é o verbo que começa o verso 5? Deitou-se. Presta atenção, estou fazendo um paralelo com a nossa vida real. Quando alguém está cheio de sentimento amargurado, tristeza profunda no coração, perde as forças e normalmente se isola e normalmente se deita. Difícil é ver uma pessoa em depressão mantendo ainda a atividade corriqueira, trabalhando. Difícil é ver alguém em depressão, não é? Fazendo ginástica, exercício, tendo uma vida social. Não tem. Uma das características do depressivo: ele para tudo, ele deixa de trabalhar, deixa de produzir, deixa de se relacionar até com os familiares e normalmente procura ficar dormindo, deitado. E foi exatamente isso que fez o profeta. E se você já passou por uma fossa parecida com essa, quando você não teve vontade para fazer nada na vida, só ficar deitado na cama, isso é depressão. Amém? Olha o que é aí: deitou-se, que fez o profeta, e dormiu. Quem está em depressão dorme longos períodos, debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Eu acho maravilhoso. Eu queria fazer um filme dessa passagem. Só ler assim é pouco. Está imaginando? Deus tem que mandar um anjo para acordar o profeta. E qual é a ordem do anjo? Levanta e come. Sai dessa. Sabe como é que Deus trata a nossa depressão, irmão? Assim. Talvez ele não envia anjo, mas a palavra de ordem é a mesma: levanta. Quem disse que é da vontade de Deus que você fique prostrado?
levanta, age, levanta e come, foi o anjo que disse para ele. Agora, olha a reação do profeta, vamos lá, essa história aí daria um filme bom. Olhou ele e viu junto à cabeceira, olha, o anjo fez um lanche para ele, irmãos. O anjo fez uma comidinha para ele. Como é que ele fez no deserto? Não sei. Que utensílios o anjo usou para fazer essa comida? Não sei. Estavam os dois no deserto. Mas o anjo fez comida, foi miraculoso ali. Aí ele dá uma olhadinha. Perceba que é uma olhadinha. Sabe quando a pessoa está deitada assim, depressiva, e ela só abre o olhinho assim para ver? Só isso que ele fez, deu uma olhadinha assim. Deitado estava, deitado ficou. Aí ele olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras, em brasa, e uma botija de água. Subsistência básica, né? Ele até come. Comeu, bebeu e fez mais o que agora, irmãos? Tornou a dormir só batendo no profeta. Oh, Jesus Cristo. Olha a cena, irmãos. O homem estava dormindo de fraqueza emocional. Olhou a comida que o anjo fez, comeu e voltou para a mesma posição e foi dormir de novo. Isso não é sono normal, não. Isso aqui é depressão. Amém? E dormiu de novo. E não satisfeito, vai continuar essa jornada de depressão. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. O anjo tem que ficar cutucando a costela dele, irmão. O anjo tem que vir, acorda aí, varão. E no verso 8 diz: levantou-se, pois, de novo, comeu, bebeu, e dessa vez até andou, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Aí você pode pensar, venceu a depressão. Não. Aquela comida feita no deserto, ela foi tão potente, que deu a ele força para andar 40 dias. Muito tempo. É mais de um mês andando. Não é? Sobrenatural essa comidinha, hein? Esse upgrade. Mas o estado da mente do profeta ainda era de profunda angústia. Quando ele chega no monte de Deus, ao invés de ir lá para fazer um culto, para erguer um altar, para adorar a Deus, ele continua em depressão. Dá uma olhadinha aí, 1 Reis 19, verso 9 agora. Vamos lá? O que está escrito aí? Lê em voz alta, estamos chegando na metade, vamos lá? Ali entrou aonde? Numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo dentro de uma caverna? Para que serve uma caverna? Uma pessoa que está em fuga. É um esconderijo. Amém? Mas vamos lá. Tinha alguma tropa atrás dele? Alguém rastreou ele? Então por que está dentro de uma caverna? A caverna, irmãos, é um símbolo muito forte. A caverna é um lugar insalubre. A caverna é um lugar escuro. A caverna costuma ser úmida. É a típica imagem de uma fossa, não é? Quando a pessoa está muito chateada, triste, deprimida, está na fossa. Fossa é lugar de dejeto, irmãos. Fossa é bueiro, para onde escoam os dejetos, detrito. Uma caverna é uma típica fossa. É um lugar onde ele não vê a luz, onde ele se esconde lá no fundinho, se agacha e fica pensando na sua tragédia, preso num lugar escuro. Deus se aproxima para falar com ele, manda ele sair dali. Saia da caverna. Estou mostrando a vocês como Deus trata a depressão de servo de Deus. Nós, diferente do restante da humanidade, vou afirmar isso aqui, não temos por que ficar dentro da caverna. Porque enquanto o mundo não tem o mesmo Espírito Santo que nós temos, eles também não deveriam ficar dentro da caverna da sua depressão.
Mas nós, que temos o Deus Todo-Poderoso ao nosso lado, que temos Jesus que intercede por nós todos os dias, que temos o poder do Santo Espírito dentro de nós não podemos ficar deitados no escuro, com medo. Medo de quê? Medo, a palavra define assim: quem teme não é aperfeiçoado no amor. Primeira carta de João. Porque não confia em Deus. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Só tem medo da vida quem não crê no Deus que tudo pode, que tudo faz por você, que tudo supre. Quantos agradeceram a Deus pelas provisões nessa noite? Na hora do ofertório. Deus tem te dado tudo que você precisa, querido? Não tem dado? Deus falha? E mesmo quando vem o dia mau, é falha de Deus? Não. Nossa irmã Isanete está hospitalizada. Tenho certeza que ela não pensava que ia passar dias dentro de um hospital. Estava bem até então, mas do nada, não é? Nós somos sabotados por algumas engrenagens do nosso corpo que dão algum problema, e do nada, um dia está bem, no outro dia está dentro do hospital. Deus mudou por causa disso? Deus não é com ela ali naquele leito do hospital? Os anjos do Senhor não se acampam ao redor dela naquele leito? Está faltando alguma coisa para a nossa irmã? Entendam, amém? As circunstâncias mudam para a gente, mas o Deus continua sendo o mesmo provedor, o mesmo guardador, o mesmo abençoador, em qualquer lugar, em qualquer circunstância que passamos. Amém, queridos? Deus interroga então o profeta: o que fazes? Vou ler exatamente como está escrito: que fazes aqui, Elias? Amém? A ilusão do desamparo. Quando um servo de Deus está em depressão, ele pensa que Deus não é com ele. É uma ilusão da mente, é um sentimento da alma. Falta de perspectiva leva à autopiedade. Estão fazendo aqui uma análise psicológica. Quando a pessoa está na fossa, no buraco, ela começa a gemer com autopiedade, autocomiseração. Por que isso acontece comigo? É só comigo, só eu que sofro, ninguém passa o que eu passo. Começa essa autopiedade. Vamos ver isso no profeta? Ele é o típico caso. Já estamos terminando. 1 Reis 19:10, igreja. Vamos lá. Deus se apresenta a Elias na caverna e fala para ele o que ele está fazendo ali. No verso 10 diz: ele respondeu. Qual é a palavra do profeta? Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E olha como é que ele define a situação dele: e eu fiquei só. Só eu. Olha como é que o coração do homem é enganoso. Deus, eu fiz de tudo melhor, eu enfrentei os falsos profetas, e agora estou eu aqui sozinho. Tu me deixaste sozinho. Esse é o pensamento distorcido na mente de quem está em depressão. Uma autopiedade, uma falta de perspectiva. E aí ele diz isso, né? Ficou só. E procuram tirar a minha vida. Eu sou só e não sei quanto tempo mais vou viver, porque estou sendo perseguido. Verso 11. Aí Deus vai falar: disse-lhe Deus. O que Deus diz aí no primeiro verbo, irmão? Sai. Qual é o tratamento quando alguém estiver se entregando para a tristeza? Sai. O que você vai falar quando tiver o seu irmão na tristeza? Sai. Levanta, acorda. Sai dessa. Estou mostrando a vocês qual é o tratamento. Já mostrei qual é a doença na mente. É o embotamento da mente da pessoa. Qual é o tratamento de Deus? Sai. Vamos embora. Levanta. Sai daí. Deus não vem para cá. Eu quero deixar isso muito claro aqui nessa noite. Tem irmãos que vão ser beneficiados com essa mensagem lá fora. Deus não passa a mão nas nossas misérias, nas nossas deficiências. Eu aprendi com a palavra, e é assim que eu gerencio o meu pastoreio com as ovelhas, como eu ajudo vocês, como guia espiritual. Se você vier gemendo com a sua dor, com o seu problema, com a sua dificuldade,
eu não vou chorar com você e dizer, é mesmo, está sofrendo muito, tadinho, tadinho. Faz o seguinte, fica um mês sem vir à igreja. Você está isento. Você está sofrendo tanto, que eu vou deixar você à parte. Fica na fossa. Eu nunca vou fazer isso. Eu nunca fiz isso com nenhum de vocês. Sabe como é que é o meu tratamento com quem está sofrendo? O mesmo tratamento que Deus dispensa a mim. Vai, anda, caminha, sai dessa. É estímulo, irmãos. Você deve estimular a pessoa a reagir e não anuir com ela na fraqueza. Vocês estão entendendo o que o pastor está falando? Tem gente que não sabe tratar quem está em fraqueza e enfraquece mais ainda o fraco. Porque você dá apoio na fraqueza. Fica aí, meu, tudo bem não. Vambora, irmão, acorda, não. Deus é fiel, Deus é contigo. Reaja. Amém, queridos? Estão aprendendo isso nessa noite? Para a sua vida e para a vida dos seus parentes, dos terceiros, dos amigos, dos colegas de trabalho, quem você for ministrar. Deus manda levantar, sai e levanta. Amém? Vamos ver o restante para finalizar? Eu parei no verso 11. Disse Deus, qual é o verbo? Sai. E põe-te neste monte perante o Senhor. E ele saiu então para a boca da caverna, né? E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Eu acho interessantíssimo o tratamento de Deus. Elias está num buraco escuro, deprimido, não consegue ver a vida com bons olhos. Deus chama ele para fora da caverna e começa a fazer um monte de efeitos especiais na frente do profeta. Um vento extraordinário, derrubando pedra. Imagina que vento era esse que derruba pedra. E aí ele segue, mas Deus não estava no vento. E um grande forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Deus sacode a terra na frente de Elias. Sou o mesmo Deus que faz prodígios. Um grande terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Elias é o profeta do fogo, né? Pentecostal ele. Fez descer fogo um monte de vezes. Deus também faz fogo de novo, para mostrar para Elias que Deus não mudou uma vírgula. Deus não diminuiu seu poder, Deus não diminuiu sua grandeza, nada. É tudo na cabeça do profeta. E aí passa o fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio suave, na minha tradução cicio, um sussurro. Deus faz barulho, movimenta pra caramba ali, e depois um sussurro suave. É o mesmo Deus. Vocês estão entendendo? Como é que Deus faz, né? Um cicio suave. E aí no verso 13 conclui: ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se a entrar da caverna. E estava lá dentro ainda, Deus fazendo esse espetáculo, todo estava lá dentro ainda, saiu agora. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, de novo, irmãos, leia aí em voz alta: que fazes aqui, Elias? Que faz nesse esconderijo? Que faz dentro desse estado depressivo? Ele respondeu, de novo, autocomiseração: tenho sido em extremo zeloso. O cara apresenta o currículo para Deus, Deus não sabe quem ele é. Mas na hora de apelar, diz: mas Senhor, eu sou um servo maravilhoso, eu tenho te servido com zelo. O cara começa a ponderar o que ele é. E aí o texto diz, né? Tenho te servido com zelo. De novo ele vai reclamar a mesma coisa. Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel, esses hereges, deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. Procuram tirar minha vida. Ele repete o mesmo enredo.
E Deus não sabe, e Deus não conhece Jezabel, e Deus não sabe quem são os hereges. E daí? Não importa a ameaça, não importa o dia mal, Deus continua sendo Deus na sua vida. É o teu pai, né? É o teu Abba, é o teu protetor. Amém, queridos? A gente não deve abalar por causa das circunstâncias, nem ameaça de ninguém. Deus trata o servo depressivo com ordens para se levantar e trabalhar. Sabe como é que Deus trata a depressão de servo? Servo é escravo. Levanta e vai fazer minha obra. É simples assim. Tratamento final de Deus, para a gente finalizar a palavra. Vamos lá? 1 Reis 19:15. E depois uma lição de moral para o profeta no verso 18. Verso 15, igreja, leia comigo, estamos finalizando. Disse-lhe o Senhor: vai. Ou seja, sai daí e vai caminhar. Vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco. Ele andou quantos dias, irmãos? 40 dias. Vai voltar tudo de novo. Volta. E chegando lá, o que ele vai fazer? Unge Azazel, rei sobre a Síria. Ele vai ser instrumento de Deus para ungir um rei. Como é que Deus tratou o servo que estava ali pedindo a morte? Não te dou a morte e tu ainda vai trabalhar para mim. Entenderam? Acabou. Passou a crise? Vai trabalhar. Unge Azazel, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nisri, ungirás sobre Israel. Então ele teve que ir em outro rei para ungir outro. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta no seu lugar. Qual foi o grande prejuízo de Elias? Deus teve que tirar ele de cena. Teve um prejuízo. Ele queria morrer. Deus não matou ele. Fez ele sair da caverna e trabalhar. Mas ele teve um prejuízo. Quando um servo de Deus se entrega ao sentimento, ele acaba não glorificando a Deus. E se não estiver glorificando a Deus, o vaso que não estiver glorificando a Deus, Deus coloca ele de escanteio, de lado. Vou pegar um mais valente que você e vou botar para fazer a obra. Unge o teu sucessor, Eliseu. Quantos entenderam? Não se entrega à depressão. Depressão é na sua mente. Ok? Deus não muda, continua sendo o Deus da sua vida. Mas se você ficar agarrado em depressão, Deus não pode te usar, Ele vai usar outro. Há prejuízo. Quantos entenderam? E para terminar, Deus dá uma lapada. Qual era a desculpa dele o tempo todo? Só eu fiquei, matou todos os teus servos, só eu estou sozinho aqui nessa situação. Olha o que Deus diz no verso 18. Também conservei em Israel quantos? Como é que ele achava que era? Só eu. Aí Deus fala: meu filho, você não sabe de nada. Eu separei, eu conservei 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Você está pensando com sua mente humana, você está vendo com um olhar míope. Eu sei quem são meus fiéis. Você está vendo mais tragédia do que realmente é. Está achando que é só você que sobrou dos meus fiéis? Tem mais 7.000. Abre o seu entendimento. Deus nunca perdeu o controle. Amém, queridos? Aprenderam alguma coisa nessa noite? Fica de pé nessa hora. A nossa terapia de grupo continua nas próximas reuniões. Vamos tratar outros sentimentos. Nunca peça a Deus a morte, porque Deus não te obedece. Quando você pede a morte, você está sendo muito fraco. O que pode acontecer é Deus te tirar de cena, mas não necessariamente a morte. Uma aposentadoria forçada, você deixar de ser útil para Deus, que é horrível. Então, não ande ansioso por coisa alguma,
E não deixe a sua mente te enganar ao ponto de achar que Deus te desamparou. Porque Deus não te desampara. Amém? Começou a sentir sintoma de depressão? Sacode a poeira, levanta, vai fazer alguma coisa para Deus. O antídoto é esse: vai trabalhar para o Senhor. Se você não fizer isso, vai para a cama, vai deitar, vai ficar ali de molho na cama. Está dito aí como a palavra nos ensina a vencer. Amém, povo santo? Hoje não tem cântico final, vou abençoar a vida de vocês vão embora pensando nessa palavra.